Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e curtam esse áudio e que também compartilhem. A palavra diz assim no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, no versículo 11. Depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Davi teve muitos valentes, ele teve um exército muito forte, muito grande, de 1.300.000 soldados aproximadamente, mas ele tinha uma tropa de elite ali, um grupo de soldados que tinham uma valentia, que tinham talvez algumas características especiais, de bravura, de coragem, e eram homens de grandes feitos. Eles faziam coisas que normalmente era necessário que um pequeno pelotão fizesse. Um homem só conseguia fazer. Eram realmente valentes de Davi. Homens que se destacavam. E dentre esses homens, a palavra ela relata aqui, no capítulo 23, do segundo livro do profeta Samuel, a palavra relata Samá, filho de Agé, o Ararita. E fala que quando os filisteus atacaram o povo de Israel, e todas as vezes que Israel plantava, cultivava, quando chegava o tempo da colheita, era comum que os inimigos eles atacassem a colheita e roubassem, e não era diferente, não foi diferente nessa situação. E a palavra fala que o exército de Israel foge quando vem o ataque dos filisteus, porém Samá, ele se posiciona e ele defende um campo de lentilha que pertencia ao rei. Então, ele defende esse pedaço de terra e ele consegue surpreender os filisteus e consegue até prevalecer contra eles, e o Senhor opera ali uma grande vitória através da vida desse valente, desse homem. Irmãos, é interessante porque assim, existem 3 atitudes que esse homem tomou. Todo mundo fugia e ele, a palavra fala que ele se pôs no meio daquele pedaço de terra. Em outras traduções, ele se posicionou no meio daquele pedaço de terra. Então, o posicionamento dele foi o contrário daquilo que estavam fazendo, que era correr, que era fugir. Ele estava decidido a proteger aquele pedaço de terra, ainda que colocasse a sua vida em risco. Nós vemos várias menções bíblicas onde há uma exortação para que houvesse uma definição. Elias vira para o povo de Israel e fala: até quando cocheareis entre o Senhor e Baal? Josué, na beira do Jordão, ele diz: se quereis vós servir aos deuses além do rio, sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem momentos chaves na Bíblia, momentos de definição, momentos de posicionamento. E não é diferente o momento que nós vivemos agora. Esse campo de terra aqui, ele pertencia ao povo de Israel, ele era um campo que pertencia ao reinado de Davi, ao rei Davi, por ser rei de toda a terra. Então ele defendia a terra do rei. O Senhor Jesus, ele tem um reino, e o reino dele não é desse mundo, é um reino espiritual, são valores que vêm da eternidade. Nós podemos defender esses valores dentro de nós contra o inimigo, ou podemos fugir e abrir mão desses valores. Samá, ele se pôs em posição, ele se posicionou para defender esse campo, para defender o campo do rei. Nós temos um reino espiritual, como eu falei, um reino que vem da eternidade, os valores, aquilo que a palavra nos ensina, nos orienta, e nós podemos abandonar isso, e muitos hoje têm abandonado isso. As pessoas elas têm escolhido viver um cristianismo onde na primeira situação de aperto se foge para o mundo, se foge para tudo aquilo que o mundo oferece, o pecado que há nele, e abandonam aquilo que é o reino de Deus. Samá, ele estava decidido, colocou a sua vida em risco, se posicionou e defendeu aquele campo. Ele defendeu o campo. É claro que o Senhor é quem nos defende. O Senhor não precisa de defensores, mas a defesa aqui é no sentido de proteger aquilo que pertencia ao seu rei. O que pertence ao nosso rei? A nossa fé. A nossa fé pertence a ele, ela vem dele. É através dela que nós seguimos a nossa vida diante dele. O adversário ele vem atacar isso, a nossa fé. Esse campo aqui, que Samá defende, é como se fosse isso, tipifica a fé que o inimigo quer roubar. Muitos têm abandonado a sua fé. A fé no Deus que pode salvar, que pode operar, o milagre de que nós tanto buscamos. Mas Samá, ele continua ali firme, feriu os filisteus. Ele defendeu atacando. Foi contra o adversário. A palavra diz: submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele feriu o adversário. E o Senhor operou um grande livramento naquele dia, naquele momento.
Irmãos, é interessante que Samar significa aquele que Deus ouve. E você, quando se posiciona, eu quando me posiciono, quando estamos diante do Senhor, a nossa vida seguindo ou buscando aquilo que é a vontade de Deus para nós, é o reino dos céus, é o caminho que Deus tem para o nosso coração e para a nossa vida. Seguimos o cristianismo e vivemos o cristianismo genuíno. Nós nos tornamos Samar, aquele que Deus ouve. Você pode até pensar que Deus não está ouvindo as suas orações porque você não vê resultados. E é comum pensarmos isso, que Deus não ouviu. Mas eu digo para você que Deus escuta todas as nossas orações. Não existe desperdício de oração no mundo espiritual. Talvez Ele não tenha ainda operado, respondido, talvez não seja ainda o tempo. Mas Deus escuta sim as nossas orações. Nós somos como Samar, aqueles que Deus ouve, aquele ao qual o Senhor tem inclinado os seus ouvidos. Deus, Ele não despreza as suas súplicas, o seu choro, o teu sofrimento, a tua angústia de forma nenhuma. Continua posicionado, lutando pelo reino que é espiritual. Não existe bem maior a ser defendido do que a nossa salvação. Esse é o nosso campo, é o campo que vem da eternidade, que não é nosso, né? Na verdade é do Senhor. A salvação vem dele, toda a salvação para o homem provém dele. Então defenda isso na sua vida, no seu coração, para que o inimigo ele não venha tomar, para que ele não venha roubar. Que o Senhor te abençoe e fortaleça a tua fé, te renove a cada dia. E nessa segunda-feira, nessa noite, te fortaleça mais ainda. Fique na paz do Senhor Jesus.